Olá, meus amores! Eu sou a professora Bia Barros e seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa flâmula aqui super fofinha, que eu dei o nome de Galáxia, né, por causa da pintura. E ela tem LED, né, tem luzinha, então dá pra fazer outros temas, inclusive Natal, né, fazer uma árvore de Natal com luzinhas, vai ficar bem legal. E a gente vai aprender a fazer desde a montagem até a pintura, colocar os LEDs, uma aula bem legal. Então, ó, vem comigo aprender. E para começar, eu tô utilizando aqui o gabarito de flâmula, vou fazer aqui o pedacinho menor, tá? Então eu risquei aqui de um lado, virei o gabarito e risquei do outro. Aqui eu tô fazendo no feltro, então para fazer o forro eu cortei aqui um pouquinho menor no EVA. E o fundo eu vou fazer preto, né, porque a parte de trás não vai aparecer. Para fazer a bonequinha, cortei aqui 2 vezes a cabecinha dela, ó, esse molde aqui, tá vendo? Então eu cortei aqui 2 vezes. E para fazer o forro eu vou utilizar uma manta R2. E eu vou só casear em volta, tá? Para fazer os bracinhos, eu cortei aqui 4 partes. E os bracinhos eu vou casear e vou encher. E o corpinho eu cortei só a metade, então eu vou colocar aqui em cima para vocês verem. Eu cortei só até aqui a perninha, cortei 2 vezes e também fiz o vestidinho, né, a roupinha dela. Também cortei aqui com o mesmo molde, só tirei aqui a parte do pescoço, tá bom? Vou começar aqui montando, né, para vocês verem a flâmula, colocando aqui a bonequinha. Porque o cabelinho dela eu fiz um pouquinho diferente. Então eu vou posicionar aqui certinho a bonequinha onde vai ficar. E aí o que eu fiz? Eu risquei o cabelinho dela porque eu queria que ele ficasse pra cima, né? Com a impressão que ele tá flutuando. Então eu cortei aqui no feltro roxo, tá? A parte de cima quadradinho e aqui embaixo onduladinho, né? E você pode fazer do jeito que você achar que fica mais legal. E aí eu fiz 2 partes, porque uma é a parte de trás do cabelo e uma é a parte da frente do cabelo, e a parte da frente eu fiz um pouquinho menor. Então, ó, dá pra ver aqui certinho o jeitinho que ficou. Agora, eu vou fazer a pintura dessa parte aqui, do cabelinho dela, né? Deixa eu tirar aqui uma de cima da parte da outra. E pra isso eu tô usando tinta de tecido, tá? Então, se você for fazer no EVA, você pode usar tinta PVA. Como eu tô fazendo no feltro, eu tô usando tinta de tecido. Peguei aqui uma esponjinha de louça, né, esponjinha normal, amarelinha. Vou cortar aqui ela nos pedacinhos bem pequenininhos. Vou cortar aqui mais uma vez. E aí eu vou usar aqui uma pinça, essa pinça aqui que eu sempre uso para fazer pintura, ela tá até sujinha de tinta. Vou pinçar ela aqui, esse pedacinho de esponja. E vou pintar essa parte aqui, começando sempre pelas cores mais escuras, tá? Então eu vou começar aqui com preto, pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso e venho dando batidinhas aqui no meu tecido. E aí eu vou pintar aqui algumas partes, tá? Não todas. Depois eu passei pro azul. Depois o roxo, depois o rosa, vermelho e por último o mais clarinho ali, que é o azulzinho, né, o verde água, tá? Então eu venho preenchendo aqui toda essa parte. E ficou desse jeitinho aqui. Também aproveitei e já pintei essa parte aqui, que vai aparecer, tá? E a roupinha dela também, ó. Minha mão tá toda suja de tinta. Agora que eu fiz a pinturinha aqui da galáxia, eu peguei aqui uma tinta branca, ou no caso aqui é uma tinta rosa bem clarinha, porque eu não tenho tinta branca. Peguei um pincel bem duro, você também pode utilizar uma escova de dente, também dá certo. Molho aqui no pincel na tinta e venho gotejando a tinta branca para fazer as estrelas, tá? Desse jeito fica bem mais fácil do que você pegar ali uma pontinha aí e fazer vários pinguinhos, tá? E depois de secar, vai ficar desse jeito aqui, ó, ficou até meio durinho, tá vendo? Peguei aqui o meu gabarito de céu e cortei alguns formatos aqui, né, estrelas e lua. E preenchi esses espaços aqui com esse tecido bem bonito, ó, desse jeitinho aqui. E atrás, para dar o voluminho, eu coloquei EVA, eu vazei, tá, no formato. E ficou desse jeitinho aqui, tá? Olha só.
Feito isso, agora eu vou colocar os LEDs. Eu tô usando aqui um fio de fada, desse de bateria, porque ele é menorzinho, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colar o fio de fada, deixando a luzinha transpassar aqui por esses vãozinhos que eu fiz, tá? E vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Olha só, quando acender, eu aproveitei também e fiz uns buraquinhos para passar algumas luzinhas, tá? E agora é hora de montar a nossa flâmula. Eu já caseei a flâmula, tá? A parte da frente com o forro. Vou posicionar aqui o corpinho da nossa bonequinha. O corpinho eu não caseei, eu achei melhor fazer só uma vez mesmo, porque senão ia ficar muito largo, né? Muito grosso. Agora eu vou colar a roupinha dela. E essa roupinha aqui é opcional, tá? Vocês podem fazer de outro jeito ou com outro tecidinho. Vou colocar a parte de trás do cabelinho. E a parte de trás eu preciso colar muito bem, tá? Porque eu vou colar depois a parte de cima e tem que ficar bem coladinho. Então eu venho colando aqui toda o meio, né? E as pontas. E se você não quiser usar cola quente, você pode usar cola de silicone fria, que também dá certo. Se você for fazer no EVA, pode usar cola de contato ou a cola instantânea, tá? Vou colocar o pescocinho, aliás, a cabecinha aqui, só para eu poder saber certinho onde vai ficar. E aí sim eu venho aqui e colo a cabeça. Notem que a cabeça não tá cheia, tá? Ela tá só um pouquinho preenchida, porque eu usei a manta. Eu não enchi, eu queria que ficasse com esse aspecto mesmo de 2D. Colo aqui a cabecinha. E agora sim eu vou colar a parte de cima do cabelo. Vou posicionar aqui certinho. E aí eu vou passar cola especificamente atrás dos EVAs que eu fiz ali, porque eu quero que ele fique com relevo, tá? Como a cabecinha ela tem um relevo, né, por causa da manta que eu coloquei esses EVAs para poder ficar com o mesmo relevo, tá? Então eu vou passar cola só na onde eu colei ali o EVA. E ele vai ficar ali com efeitinho de 3D. Falta aqui. E depois, se sobrar ali do lado, é só cortar, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Depois, se você quiser, você pode colocar um acabamento, um viés, uma franjinha. E fica bem a critério de vocês, tá? Prontinho. A flâmula já tá quase pronta, né? Quase montada. E agora eu vou colocar os olhinhos. E eu escolhi esse olhinho aqui que eu achei que super combinou. Vou passar um blushzinho nela. E pra isso, estou usando giz pastel seco. Eu sempre uso giz pastel seco no feltro. Se você for fazer de EVA, você pode usar o giz pastel oleoso ou usar tinta, tá? Você pode usar o que você acha mais fácil, o que você tá acostumado a utilizar, tá? E aí eu venho aqui espalhando com um pincel. Esse aqui é o que a gente chama de pata de vaca, né? Mas esse aqui é um pincel de maquiagem mesmo. E ele é bem cheinho, então eu consigo usar ele sem estragar o feltro. E aí eu achei que o fundo estava muito liso, então eu peguei aqui um giz pastel com um tomzinho um pouquinho mais escuro do que o fundo e vim fazendo algumas ondinhas, né, para dar impressão de céu, e também vim esfumaçando ali com o pincel, tá? E aí vai ficar faltando só as mãozinhas, tá? Que eu já caseei e já enchi. E eu resolvi fazer manguinhas e eu tô utilizando o mesmo tecido que eu utilizei para fazer o forro das estrelas e da lua. Eu fiz um fuxiquinho com eles e eu vou colar aqui atrás do ombrinho dela, né? Atrás do tecidinho que eu fiz a roupinha. Então eu passo um pouquinho de cola, posiciono aqui. E aí eu vou arrumar aqui pra ficar bem cheinho, né? Pra dar a impressão de uma manga bem bufante. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Feito isso, agora eu vou colar as mãozinhas e aí eu vou testar aqui pra ver o jeitinho que eu quero colar, se eu quero colar pra cima ou pra baixo, o dedão pra cima ou o dedão pra baixo. Eu achei que nessa posição ficou super legal, ela ficou com aspecto de paz e amor, então eu resolvi colar aqui com os dedões pra baixo, tá? Vou passar aqui um pouquinho de cola e colar aqui os bracinhos. E notem que nessa posição que eu coloquei os bracinhos, parece que ela tá com os bracinhos dobrados pra cima, então seria ali os bracinhos a partir do cotovelo. Então quando vocês forem montar alguma boneca, alguma paisagem, algum quadrinho,
Prestem bastante atenção nesses detalhes, né? Porque eles fazem toda a diferença na hora de você montar ali uma posição, uma paisagem, para dar um significado, um sentido ali pro seu quadrinho, tá bom? E tá pronto a nossa flâmula. Aqui em cima eu coloquei uma fitinha para pendurar. Lá no gabarito você encontra esse molde aqui, ó, que é para você colocar aqui em cima, para você colocar a vareta, né, ou o pauzinho ali para você pendurar. Mas eu achei que ia ficar estranho, ia aparecer orelhinhas, ia tirar ali o foco do cabelinho dela. Então eu resolvi não colocar, coloquei só essa fitinha mesmo. E aqui atrás eu colei o cordão, né, e o botão de LED no modo que fica bem aqui na mãozinha dela. Então quando eu apertar a mãozinha, ele vai ali acender e trocar de cor, piscar. Esse foi o efeito que eu dei, que eu achei que ficou mais legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de pertinho, olha só que legal que ficou a pintura. Se vocês quiserem, podem colocar strass também para ficar mais brilhante também quando tiver apagado, também fica legal. Tá? Quero aproveitar e convidar vocês para fazerem minha visitinha lá nas minhas páginas, nas minhas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição. Tem o meu perfil pessoal, que é o Bia Barros. Tem a Design Art, que é a minha loja, né, que é a minha empresa. E também tem a Malévola Store, que é a minha loja geek, onde eu posto lá todos os meus trabalhos feitos da cultura pop em geral. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!